Hello, people. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre as frases afirmativas em inglês, a estrutura, como que ela funciona, como que é a organização dessa minha frase, né? Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro desde o começo é o seguinte: inglês segue um padrão. Então, esse padrão vai se repetir para todos os tempos verbais, ok? Então, gravem isso. O inglês segue um padrão. E o padrão vai se repetir para todos os tempos verbais. Ou seja, para toda vez que eu vou formular uma frase afirmativa, eu tenho o mesmo padrão, ok? Eu tenho a mesma posição para as palavras, ok, people? Outra questão. Anotem numa folha, não anotem no computador. Né? Anotem numa folha, pega um papel, pega uma caneta, imprime esse material, anotem, façam a anotação. Criem as frases, os exemplos, criem esse hábito, né? De estar sempre escrevendo. Né? A maioria do nosso grupo são pessoas adultas, né? Que para fortalecer aquilo que está sendo aprendido naquele momento, está sendo ensinado naquele momento, elas precisam de anotar. Não é anotar de forma digital, né? É uma questão já trazida pela neurociência, né? Que a gente precisa fazer essa anotação, ok? Está anotando aquilo que a gente está aprendendo, diferente da criança, né? Que aprende de uma outra forma, não é verdade? Então façam a anotação de tudo que a gente vai aprender dentro desse material, ok? Então as frases afirmativas, que vai ser a estrutura da nossa aula de hoje. Primeira coisa, desculpa, eu preciso entender o quê? Que eu tenho um sujeito, ok? Quem é esse sujeito? É o mesmo que pronome. Eu, ele, ela, Maria, João. É a primeira coisa que eu preciso compreender. A minha frase básica necessita de um sujeito, de um pronome. Em inglês, nós temos os pronomes I, you, he, she, it, you, we e they. Tá aqui marcadinho para vocês. Eu vou até botar um destaque aqui. I, you, he, she, it, you e they. São os pronomes em inglês. Na sequência, I, eu e you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas ou animais. Esse segundo you. Muita gente me pergunta, Lucas, por que você está colocando o segundo you? Porque é no significado de vocês, ok? We, que somos nós, e they, que são eles e elas. Joia? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que a minha frase necessita ter um sujeito ou um pronome, ok? Nesse caso, nós temos aqui os pronomes I, you, he, she, it, you, we, they, ok? Lembrando que pronomes substituem os nomes, ok? Eu posso ter o nome também, posso ter Maria, que eu já sei que é ela. Eu posso ter Maria, João e eu, que somos nós, se eu fosse substituir. Eu posso ter Maria e João, que são eles, ok? Eu posso ter João, que é ele, ok? Eu posso ter elefante, que é um animal, é it, ok? Lembrando que animais de estimação costuma-se usar he ou she, ok, people? Vamos lá. E, claro, o verbo que logo vem à frente. Nós estamos falando de uma estrutura básica de frase, ok? Eu preciso ter o quê? O sujeito e o verbo, certo? O verbo ele vai expressar o quê? Um estado ou uma ação, ok? Então, nós podemos completar com que verbo? Am, are, is, que é o famoso verbo to be, work, dance, play, turn, drive, write, read, ok? Então, nós podemos completar com outros verbos após o sujeito. Já estamos vendo uma estrutura aqui, né? Então, os verbos estão aqui. Já segue também uma certa estrutura na hora da minha explicação, correto? E aqui eu fiz um quadro onde eu coloquei sujeito, verbo, complemento. O complemento é aquilo que vai complementar a minha frase, alguma informação extra,
Não necessariamente ela é obrigatoriamente presente, ok? Mas ela é um extra, é um complemento da minha frase, certo? Aí eu tenho I am a teacher, ok? I é o que mesmo? Sujeito. Am, verbo. Que verbo é esse? Verbo to be. Am só vai acompanhar o I, sempre. Sempre, 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 sempre. E o complemento, a teacher. Eu sou um professor. Ah, Lucas, mas verbo to be é ser ou estar. Não é eu estou um professor? A gente fala isso. Eu estou um professor? Não. Eu sou um professor. Eu digo eu estou feliz. I am happy. Ok? Eu estou feliz nesse momento. I am happy. Alright? Então, eu preciso também observar um pouquinho dessa minha interpretação. Ok? You dance every day. Every Friday. Você dança toda sexta. You dance every Friday. Ok? Então, eu tenho aqui também a mesma sequência. Tem o verbo to be ali? Não. Eu tenho um outro verbo, que é o verbo dance. Ok? You dance every day. Eu tenho o sujeito you, o dance que é verbo, every Friday é o complemento. Então, ele segue a mesma rotina, a mesma sequência, ok? Ele vai seguir a mesma sequência, sujeito, verbo, complemento, ok? É uma frase simples em inglês que eu utilizo para outros tempos verbais também, ok? Então, não é só para verbo to be, não é só para simple present, tá? Nós iremos ver a mesma estrutura para o simple past, ok? E assim a gente consegue juntar, como se fosse um quebra-cabeça, as estruturas, ok? So, próximo tipo de estrutura, só temos duas, tá? O próximo exemplo, né, da estrutura é sujeito, auxiliar, verbo e complemento. Lembrando que estamos falando de frases afirmativas, estrutura para frases afirmativas, não é frase negativa e também não é frase interrogativa, ok? Que são estruturas diferentes, alright? Para a frase afirmativa que necessita de um auxiliar, como que eu vou saber que ela necessita de um auxiliar? Depende do meu tempo verbal. Por exemplo, present continuous. Né? Que tá aqui a primeira frasezinha, que é o present continuous. I am dancing at the moment, ok? Aqui o verbo to be and are is funciona como auxiliar, ok? Ele não vai funcionar como verbo principal, ele funciona como auxiliar, ok? Não existe I dancing, eu dançando, não. Eu estou dançando. I am dancing at the moment, ok? Então, o verbo to be aqui ele vai funcionar como auxiliar. Outro tempo verbal que nós vamos ver aqui à frente é o futuro, simple future. He will dance tomorrow. Ele dançará amanhã. He will dance tomorrow. O will é um auxiliar do futuro. Ele determina que o tempo verbal seja o tempo futuro. Então, ele vai vir quando? Antes do meu verbo principal. Mesma coisa é o verbo to be. O verbo to be ele vai vir antes do meu verbo principal quando ele estiver na função de present continuous. Que função é essa, Lucas? Quando eu estiver contando que eu estou fazendo alguma coisa. Alguma coisa está em andamento, continuous, de continuidade, ok? Então, I am speaking English now. Eu estou falando inglês agora, ok? He will dance tomorrow. Ele dançará amanhã. Então, no nosso segundo exemplo de frase afirmativa, nós temos sim a inclusão do nosso auxiliar. Ou seja, o auxiliar ele determina o tempo verbal da minha frase, ok? Eu consigo identificar, né, se é no futuro, se é no present continuous, no present perfect, a gente vai ver mais à frente, ok? Porém, a estrutura é a mesma. Então, recapitulando, frases afirmativas, estrutura, sujeito, verbo, complemento, ok?
Estrutura sem auxiliar. E quando tiver o auxiliar verbal, vai ser o quê? Sujeito, auxiliar, verbo e complemento. Ok, people? Então, façam essas anotações. Criem novas frases com estes modelos de estrutura de frase afirmativa e nos vemos numa próxima aula. Ok, people? See you! Bye, bye!